Fala aí, torcedor do mais querido, seja bem-vindo ao canal Fla-Cegueta. Meu nome é Fábio Saoso e a partir de agora, bora lá com as últimas do Mengão. Então, nação rubro-negro, o garoto Victor Hugo já tem data para voltar ao Flamengo. Na próxima segunda-feira ele terá que se apresentar ao Ninho do Urubu e desse modo começar a ser trabalhado pelo Filipe Luiz. Flamengo, que havia emprestado o Victor para o Göztepe da Turquia, o pegou de volta porque os turcos não quiseram comprá-lo. E o Flamengo, numa atitude insana, eu diria, tentou mandá-lo para o Famalicão de Portugal a custo zero, ficando com somente 50% do jogador. É isso aí, cara. O Flamengo estava cedendo de graça 50% do jogador assim, não pegando nada, acreditando numa venda futura. Claro que a torcida recebeu isso aí com muita animosidade, reclamou bastante. O BAP, de modo correto, ouviu a voz da nação e deu aquela trava linda no português José Boto. Então o negócio não foi para frente e o Victor Hugo seguirá como jogador do Flamengo. Mais opção para o meio-campo, aí caso o Filipe Luiz queira usá-lo. Galera, ontem o Flamengo também meteu aquela vitória lindíssima para cima do Bayer Leverkusen 5-1. Quero falar um pouquinho sobre ela e também atualizar as últimas informações. O negócio fechado com a Roma, a saída do Wesley, a volta do Pedro, enfim, uma ou outra questão que está circundando aí o nosso querido clube do coração. Mas antes, deixa eu pedir rapidinho um like para este vídeo. Tá, vamos colocar o máximo de likes possível. Não assistam e passem em branco não, por favor. Valeu, gente. Colabora com o seu like. Se inscreva, nosso canal está na contagem regressiva para os 10 mil inscritos. Falta um pouco mais de 200. Então, estamos pertinho dos 10 mil, então se inscreva aí para dar aquela força. E comenta aí, cara, acerca dos assuntos aqui abordados. Valeu? Tamo junto, tamo junto. E quem puder, evidentemente, quem puder somente se tornar membro, faça assinatura aí no nosso canal, que realmente isso também ajuda bastante. Valeu? Temos os nossos patrocinadores, os quais eu agradeço de coração o incentivo. Então, a vitória do Flamengo ontem de 5-1 mostrou algumas coisas positivas e outras negativas para todos nós. As positivas, evidentemente, são aquelas. Matheus Gonçalves realmente está jogando muito, está pedindo passagem, deu assistência para o Lohan, fez um golaço, bateu pro gol, acreditaram no gol contra, mas ele tava lá inflamado no jogo, correu o jogo inteiro, tu via ali, jogo inteiro não, né, primeiro tempo, depois ele saiu, mas no primeiro tempo tu viu o Matheus correndo igual um maluco, cara, então um ponto positivíssimo pra esse menino aí que realmente tem que estar entre os profissionais. Ser titular é uma outra discussão, mas estar entre os profissionais do Flamengo, ele tem que estar. Outro ponto positivo para mim, evidentemente, é o Joshua, que joga demais também. O Pedro Leão, que é o futuro camisa 9 do Flamengo, nada me tira da cabeça. Se o Flamengo souber trabalhar esse menino aí e não dar mole para nenhum estrangeiro, esse moleque vai ser o futuro camisa 9 do nosso clube do coração. Ponto positivo também para o Gustavo, lateral direito, que foi improvisado na esquerda. Que lateral bom, cara. Se na lateral de esquerda improvisado o menino representou, tu imagina voltando para a função original dele. É muito bom jogador, né? E além do golaço de cobertura que ele fez em cima lá do Bayer Leverkusen. Outros pontos positivos, evidentemente, é o conjunto geral do Flamengo, sabe? Conjunto geral. Agora aqui, Lohan, tá? Um caso a ser estudado. Esse moleque com a bola no pé joga muita bola, fez um golaço, meteu uma bola na trave numa jogadaça, enfim. Com a bola nos pés, o Lohan realmente é um fenômeno. Na boa, joga demais. Mas sem a bola no pé, o moleque é um zero à esquerda, com todo o respeito ao menino, sabe? Não é que um comentário depreciante, não. Pelo contrário, é construtivo, até porque se ele ouvir, ele tem que se corrigir. Cara, ele tem que aprender a jogar sem a bola. Sem a bola ele não se movimenta, ele é preguiçoso. Isso foi visto de modo muito claro no jogo de ontem. E claro, meu irmão, isso aí, nos olhos do Filipe Luiz não cola. A gente começa a entender por que o Filipe Luiz foi duro com ele e o devolveu para a base, porque o Filipe já havia alertado, ele não se entrega nos treinamentos. E ontem, neste jogo aí contra o Bayer Leverkusen, um jogo o qual estava sendo transmitido para toda a Alemanha e boa parte da Europa, cara, e fora o Brasil inteiro, porque, né, pelo YouTube tava ao vivo com imagens e tudo mais, o moleque, em vez de se aproveitar para poder tirar a vantagem, mostrar para o mundo inteiro praticamente que joga muito futebol, não, ficou se arrastando sem a bola.
Então, assim, cara, pra quem tem pretensões profissionais, não dá pra ter uma postura neste padrão, não. Então, Lohan, abre o teu olho, pois senão o mundo do futebol vai te deixar pra trás, infelizmente. Tivemos a presença do Matias Vina, que jogou 30 minutos, uma atuação razoável, né? Aquela coisa, né? Jogou 30 minutos mais pra lubrificar um pouquinho mais as juntas, mas o Vina deixou um sinal bem claro de que ainda não tem condições de voltar à lateral esquerda do Flamengo. Vai demorar alguns preciosos jogos. Matheus Cunha foi pro gol, não foi muito exigido no primeiro tempo, porque o primeiro tempo o Bayern estava com o time reserva. No segundo tempo botou lá o Léo Nanek, né? Aí o Bayern veio pra cima, aí já é outro cenário. Enfim, cara, esse foi o Flamengo. No contexto geral, um Flamengo que foi totalmente seguro por conta da molecada. A molecada corre muito, deu orgulho. Deu orgulho pra nação e vou te falar, legal, o futuro do Flamengo tá ali. O futuro do Flamengo tá ali e eu espero que o Felipe Luiz esteja olhando para este futuro com total carinho. Evidentemente que a imprensa europeia repercutiu a vitória, falou muito bem do Flamengo e destruiu o Erik ten Hag, o novo treinador do Bayer Leverkusen. O treinador que está estreando aí, estrear com uma derrota de 5 para uma meninada sub-20 é muita humilhação, né? É muita humilhação. Mas é isso aí, vamos ficar agora atento a essa molecada e realmente, cara, eu penso o seguinte, dessa turma toda de base que nós temos, eu acho que pelo menos os 5 deveriam ser integrados aos profissionais e serem usados aos poucos, porque os moleques merecem e o Flamengo também precisa dessa molecada. Dentre eles, evidentemente, é o próprio Lohan, Matheus Gonçalves, Joshua, Pedro Leão, por que não Gustavo na lateral direita? É o futuro, é o futuro. Aí tu já pode pensar em Guilherme, tu pode pensar em Fabiano para volante e assim por diante. O próprio Victor Hugo, que já vai chegar na segunda-feira. Bom, é isso. Outras informações do Flamengo, evidentemente a mais importante delas é o negócio fechado com a Roma, Wesley, ó, pum, linha na pipa pro nosso lateral. Negócio sacramentado, só não foi carimbado, chancelado, meu irmão, porque o Flamengo pediu uma gentileza à equipe italiana. O Flamengo pediu para esperarem um pouquinho mais, alguns preciosos dias, porque o Flamengo vai correr atrás do substituto do Wesley. Como o Flamengo tá com esse problema crônico nas laterais, a lesão do Ayrton Lucas e do Alexandro, tendo que usar o Varela como improvisado, o Flamengo pediu ao Roma que desse um tempinho pra gente poder repor antes de liberar o jogador, até porque domingo tem Fla-Flu e logo tem Copa do Brasil e vida que segue. A Roma gentilmente atendeu o Flamengo, pô, muito legal essa atitude romana e ponto final, mas o negócio tá fechado. A Roma meteu ali 25 milhões de euros, né, a serem pagos, se eu não me engano, à vista, e tem uma bonificaçãozinha de 3 milhões. O Flamengo vende por 28 milhões e eu acho que ainda fica com 10%. Há de se confirmar. Mas, de qualquer forma, 25 mais 3, cara, é uma baita de uma venda. Um garoto que, sinceramente, a gente não sabe como é que é o dia de amanhã do Wesley. Hoje ele acorda muito bem, joga demais. Amanhã ele acorda de ovo virado e não joga nada. O Wesley tem sido assim nos últimos tempos, né? Então, muito bom para o Flamengo, muito bom para o Wesley, muito bom para a Roma, que está adquirindo um baita de um lateral. E o Flamengo decidiu que a reposição será feita através de um outro brasileiro. Não compraremos lateral direito estrangeiro. O Flamengo está com receio de estourar aquela cota de 9 estrangeiros. É uma imposição da CBF, né? Quando você vai para o jogo chancelado pela CBF, você só pode relacionar 9 estrangeiros, tá? Tu pode ter 300 estrangeiros no clube, mas em competições da CBF, Brasileirão, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e coisas do tipo, só podem 9 estrangeiros. O Flamengo, com a compra do Carrascal, né? O Flamengo mete ali o 8º estrangeiro. Evidentemente que o Jorginho não conta, porque ele tem dupla cidadania, ele é brasileiro e italiano, então não conta. Então o Flamengo fica com 8 estrangeiros e não vai gastar essa 9ª vaga com um lateral. Desse modo, o lateral será brasileiro. Brasileiro que atua em qualquer lugar do planeta. Agora, vamos lá. Vamos ver o que o Boto vai aprontar nessa aí, tá certo? É isso. O Pedro, falando um pouco mais do Pedro. Pedro treinou ontem, estará no treinamento hoje e estará relacionado para o jogo de amanhã. Flamengo e Fluminense entrarão em campo às 7h30 da noite. O Pedro, meu irmão, treinou. É um sinal de que o Felipe Luiz está com a corda no pescoço, né? A corda no pescoço, não por pressão de demissão, não é isso que eu quero dizer. É pela necessidade da vitória. A derrota para o Santos caiu muito mal. A postura do Felipe foi muito questionada. O coleguismo com o Neymar. Neymar versus amigo do Neymar. Na verdade, foi esse jogo de meio de semana, então caiu muito mal. O Flamengo perdeu, o Cruzeiro ganhou, perdemos a liderança, então a pressão pela vitória amanhã é muito grande. Teremos a raça rubro-negra nas arquibancadas. Então, cara, é aquilo. Ou vence, ou vai ser chamado de burro e vai ter
pressão vai e quem sabe até protesto no dia seguinte. Com a volta da raça, o bagulho ficou mais doido. Então Felipe usou o Pedro ontem, provavelmente o Pedro se dedicou, que se ele não se dedicar também ele está sendo muito bizonho, né? E amanhã ele está relacionado. É aquela coisa que eu digo também sobre o Matheus Gonçalves. Ser titular é uma coisa, estar entre os selecionáveis é outra. Então ele estará, Pedro, entre os selecionáveis. Eu acredito que o Flamengo entrará em campo amanhã com a seguinte escalação: Rossi no gol, Wesley na direita, Léo Ortiz deve ser segurado um pouquinho por conta daquele problema que ele teve no glúteo, né? Então, embora não tenha lesão, mas teve dor. Então, vai com Danilo, Léo Pereira e o Varela improvisado na lateral esquerda. Dupla de volante, Alan e Jorginho, meio campo com Arrascaeta e o trio de ataque. Infelizmente, eu acredito que o Felipe vai colocar Luiz Araújo, o Plata e o Cebolinha para começar, deixando o Alacião no banco e o Pedro também no banco. O Bruno tomou um terceiro cartão, não tá no jogo, o Bruno Henrique, né? Pronto, esse é o pacote básico do Felipe Luiz, que para mim é uma escalação errada. Errada, mas fazer o quê, né? Tem que aguardar. Torcer pelo Pedro, cara. Torcer que o Pedro jogue e faça realmente a diferença. Outras questões do Flamengo, vamos lá. O interesse do Al Nassr no Ayrton Lucas, isso aí é bem factível mesmo. Já houve lá atrás um desejo do Mister elevar o Ayrton Lucas para o Al Hilal. Então por que não continuar com esse desejo de jogar com o lateral no Al Nassr, né? Enquanto eu acredito nesta informação e repasso para vocês, eu desacredito totalmente na informação de que o Pedro também está sendo cogitado para jogar no Al Nassr, tá? Isso aí para mim tem mais cheiro de cavadinha de empresário do que qualquer outra coisa. O Mister não trabalhou pouquíssimo com o Pedro, pois quando o Flamengo compra o Pedro, logo o Mister volta para casa, né, por conta da pandemia. E tu imagina aí, um treinador que gosta de um ataque movimentável, com jogadores velozes e tudo mais, para que comprar um Pedro que, além de ser naturalmente lento, tem 2 cirurgias nos joelhos, acabou de ser fritado pelo treinador, o qual Jorge Jesus ama e o qual Jorge Jesus já tentou a todo custo chamá-lo para se integrar à sua comissão técnica. Nessa queda de braço entre Felipe e Pedro, tu acha que Jesus dá crédito para quem? Para Felipe Luiz ou para Pedro? Para o Felipe, né, gente? Então, desse modo, Jesus teria interesse em trabalhar com o Pedro agora, um jogador nos moldes do Pedro? Eu penso que não, tá? Então Pedro não vai para o Al Nassr, em contrapartida o Ayrton Lucas é bem provável. É só aguardar e vida que segue. Galera, basicamente é isso, ó. Marcos Braz e Rodolfo Landim. Não tem como encerrar este vídeo senão falando o seguinte. Landim, todo mundo tá vendo que tá comprando Confiança de Alagoas, se eu não me engano. Alagoas, né? Sergipe, enfim. Confiança, tá? Clube de Série C. O Landim tá comprando, tá metendo uma SAF lá no valor de 500 milhões, um dinheiro que será diluído em 10 anos, 50 milhões por ano. Confiança vai pertencer ao Rodolfo Landim e ele tem esse projeto aí megalomaníaco de colocar os caras na Série A qualquer época dessa aí, cara. E eu vou ficar na torcida para que isso aconteça. Da mesma torcida eu vou empregar para o Marcos Braz, que tá aí sinalizando a compra do Olaria, clube tradicionalíssimo do subúrbio do Rio de Janeiro, Olaria, lá da Rua Bariri, pelo amor de Deus, cara. Assim, o Marcos Braz fez uma parceria com um MC aí, o qual não conheço, um tal de MC L7 Enon, um doido desse aí, e eles vão comprar a Olaria por 25 milhões, 95% do futebol. Vai ter uma reunião no conselho do Olaria nessa semana agora que vai entrar, e são 600 conselheiros que votam. Se 301 disser sim, a compra, pronto, Olaria será do Marcos Braz e do MC L7 Enon. É isso aí, cara. Marcos Braz voltando com Olaria e Landim voltando com Confiança. 2 modelos SAFs, que é aquilo ali, cara. Vamos ver o que o Landim vai fazer e o que o Marcos Braz vai fazer, pois é de conhecimento geral de que ambos estariam interessados em implantar a mesma SAF no Flamengo. Se o modelo com Confiança der certo, se o modelo com Olaria der certo, a gente começa a pôr uma pulga atrás da orelha se a SAF seria ou não benéfica para o Flamengo. É uma discussão que é muito abrangente, não seria nesse vídeo que a gente chegaria a um consenso, né? Valeu, nação rubro-negra, muito obrigado. Estas foram as breves informações neste conteúdo. Peço que vocês curtam de novo, se inscrevam, se tornem membros. Enfim, deixa seus comentários e não se esqueça, temos lives todo santo dia aqui no nosso canal e conto com a força de cada um. Tamo junto, esse é o canal Flasigueta, eu sou o Fábio Saúda e bora lá para mais um conteúdo vindouro. Valeu, saudações rubro-negras, obrigado.